Dia Paraná. Oferecimento: Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo ao Arel. (18 graus agora em Londrina. Muito bom dia. Céu carregado em boa parte do Paraná. Choveu forte em algumas regiões nas últimas horas. Foram registradas quedas de árvores e equipes dos bombeiros e da prefeitura passaram a madrugada e parte da manhã removendo troncos e galhos em ruas e avenidas de Londrina. E a chuva não parou por aí não. Vem mais ao longo da tarde e também na quinta-feira. Seja muito bem-vindo ao seu Meio Dia Paraná, que hoje vai mostrar também o atraso nas obras da trincheira da Leste-Oeste com a Rio Branco. Um estudo aponta que, no ritmo atual, a construção, que deveria ficar pronta em janeiro de 2023, será concluída só em 2025. Um transtorno, tanto para motoristas, além de comerciantes e moradores daquela região. É bem complicado esse trecho aqui, hein, cara? Olha, sinceramente, é um sufoco, sabe? Causa um transtorno não tanto para a gente que é comerciante, mas quanto para a cidade também, né? Porque o fluxo de carro aqui é muito grande, né? Tá difícil mesmo. Vale a pena ficar ligado para ver também uma reportagem que vai mapear como está a telefonia celular em Londrina. São quase 1 milhão de linhas em operação, mas sabia que tem gente ainda usando tecnologias antigas, como 2 e 3G? Também vamos tirar dúvidas sobre a chegada do 5G ao Paraná. E mais, uma tentativa de feminicídio registrada no meio da manhã, na rua Souza Naves, bem no centro da nossa cidade. Um homem foi preso. As definições sobre a instalação de banheiros em feiras livres de Londrina. O serviço poderá custar mais de R$500 mil por ano. O empate do Tubarão no Estádio do Café. O confronto foi contra um dos líderes da Série B do Brasileirão. E mais um levantamento do Selfie Paraná. O tema de hoje, educação. Em mais uma reportagem realizada pelo projeto, você vai ver como é desigual a escolaridade quando o recorte é a faixa de renda em Londrina. Aproveite também para participar, mandando fotos de você na escola, na universidade, na sua formatura, de um professor que você admira. Pelo aplicativo, você na RPC. Vamos juntos! Meio Dia Paraná está apenas começando. Faltando agora 10 minutos para o meio-dia, o seu Meio-Dia Paraná começa com informações que movimentaram a manhã dessa quarta-feira em Londrina. Quem estava ali na Souza Naves viu uma grande movimentação de viaturas da Polícia Militar. Foi uma tentativa de assassinato no meio da manhã dessa quarta-feira. Mônica Dal foi até a delegacia da Polícia Civil ali na Souza Naves, que vai concentrar as investigações e chega ao vivo com as informações. Mônica, seja bem-vinda. Boa quarta-feira para você. Obrigada, Alberto. Uma boa quarta-feira para você, um bom dia para todos que estão conosco neste Meio-Dia Paraná. Nós estamos ao vivo aqui na Central de Flagrantes, isso porque este homem, então, suspeito de tentar matar a ex-companheira, foi trazido aqui. Nós tivemos acesso a imagens de câmeras de segurança que mostram, então, parte dessa ação que aconteceu agora há pouco no centro da nossa cidade. A gente vê nas imagens, então, que ele entra na loja onde essa mulher trabalha. Na sequência, a gente percebe que ele tenta sair, mas aí ele volta retirando alguma coisa da cintura, possivelmente uma arma, e aí ele volta para dentro dessa loja. Na sequência, ele sai correndo e outras pessoas acabam acompanhando este homem aí também na tentativa de impedi-lo. Outras informações de testemunhas que foram passadas pela Polícia Militar é que este homem teria antes agredido esta mulher, antes até mesmo de retirar essa arma da cintura e atirar contra ela. Aqui para a Central de Flagrantes, então, a Polícia Militar trouxe este homem, que deve ser ouvido pelo delegado daqui a pouco, assim como a arma que estaria com ele. Essa vítima, que seria ex-companheira deste homem, também está aqui, ela vai ser ouvida. Claro que ela está muito abalada e não quis conversar por enquanto
com a nossa equipe. Mas, como o Alberto já adiantou, uma grande movimentação foi vista naquela região que é, né, de bastante movimento, principalmente nas primeiras horas da manhã, uma região central na Souza Naves, e tudo isso aconteceu bem em frente da loja que essa mulher trabalha. Alberto, a gente continua aqui em frente à delegacia. Qualquer novidade, a gente volta ao vivo para o Meio-Dia Paraná a respeito dessa situação. Por enquanto, esse caso está sendo atendido aqui. A gente ainda não sabe se ele vai ser encaminhado para a Delegacia da Mulher ou para a Delegacia de Homicídios. Mas foi, então, uma tentativa de feminicídio, de acordo com a Polícia Militar. Valeu, Mônica, obrigada. Mônica, ao vivo da Central de Flagrantes da Polícia Civil, que fica ali na Santos Dumont, pertinho da rotatória com a JK. E a tentativa de assassinato foi, portanto, na Souza Naves, bem no centro da nossa cidade, uma região com comércio forte, com muitas clínicas, inclusive, e claro, isso aí movimentou muitas equipes da Polícia Militar no meio da manhã dessa quarta-feira. Nas estradas, tivemos acidente com morte na BR-376 em Ortigueira. Foi no fim da tarde de ontem. 2 veículos bateram de frente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de um dos carros perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária. O motorista, um homem de 42 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu no local. Após a batida, o veículo pegou fogo. O motorista e a passageira do outro carro foram levados para um hospital de Ortigueira. Londrina chegou a 3 casos confirmados de varíola dos macacos. Os 2 casos mais recentes foram confirmados no fim da tarde de terça-feira pela Secretaria Municipal de Saúde. Os pacientes, segundo a Prefeitura de Londrina, são um homem de 27 anos e uma mulher de 41 anos. Os 2 estão cumprindo isolamento em casa e não precisaram ser hospitalizados. O primeiro caso tinha sido confirmado ontem pela manhã e com esses novos casos aí, Londrina já soma 3 casos positivos de varíola dos macacos. Tem também um total de 18 notificações, sendo que 13 amostras ainda estão em análise, uma foi descartada e um exame resultou inconclusivo. Notícias também de vacinação contra a Covid-19. Agora, em relação à Prefeitura de Tamarana, que divulgou uma nota informando que houve um equívoco na informação da aplicação da 5ª dose da vacina em idosos. Divulgação feita inicialmente pela própria Prefeitura de Tamarana. Segundo a Prefeitura de Tamarana, a 5ª dose está sendo aplicada apenas em imunossuprimidos com 60 anos ou mais e não em idosos em geral, conforme o reforço tinha informado a secretária de Saúde lá de Tamarana. Meio-Dia Paraná está só no começo. Eu aproveito para te convidar a participar pelo nosso aplicativo Você na RPC. Hoje, nós temos uma reportagem do Selfie Paraná mapeando a educação, a importância da educação, e é a deixa justamente para você participar, mandando fotos na escola, na universidade, na formatura, de um professor que você admira, enfim, marcar presença através do aplicativo Você na RPC. Sugestão de reportagem pode mandar pelo WhatsApp, mas essas fotos têm que ser pelo nosso aplicativo. E algumas delas, inclusive, já estão chegando por aqui. Eu compartilho com você. Railda Oliveira, minha filha Laura, recebendo o diploma de farmacêutica pela UEL em janeiro de 2020. Dia de muita felicidade para todos. Olha só a alegria dela, que não deixa qualquer dúvida, né, da celebração desse momento. Cirlete Marcondes de Oliveira Pellegrini. Meus pais não estudaram, eu, porém, sonhei e corri atrás. Formei em 87, com muita dificuldade. Valeu a pena. Hoje, meus filhos concluem um doutorado com muita honra, graças à Universidade Pública. Está aí mais uma formatura na nossa UEL. Também, Daiane Mendonça, tenho muita gratidão primeiramente aos meus pais, que acreditaram nos meus sonhos. A professora e tutora Maria Dolores Matinês Dibe, Andréa Dibe e Janaína Gaudêncio. Está aí então o registro de mais uma formatura, aqui no caso da Daiane Mendonça. Tem várias outras fotos para baixo e a gente vai mostrando ao longo do Meio-Dia Paraná, mas ainda dá tempo de mandar a sua, sempre pelo aplicativo Você na RPC. 11h56. Termina amanhã o prazo para inscrições para o voto em trânsito. Quem já sabe que no dia da eleição não estará na cidade que tem o domicílio eleitoral, tem essa alternativa. Só que não é em todos os casos, não. Tem algumas regras, algumas especificidades. A Giovana Machado está no Fórum Eleitoral de Londrina e olha só como está grande o movimento por lá. Giovana, seja bem-vinda. Boa quarta-feira para você.
Oi, Alberto. Boa quarta-feira para você e para todo mundo que está com a gente no Meio Dia Paraná. Já tem um movimentinho aqui, viu, no Tribunal Regional Eleitoral de Londrina. O pessoal chegou um pouquinho antes de abrir os portões. O atendimento começa aqui por volta do meio-dia. E o pessoal, a maioria de quem está aqui, veio fazer essa solicitação, então, de voto em trânsito. Eu vou conversar com a Adriana. Adriana, você é de fora, né? Veio para cá, então. Como que vai ser nesse período de eleições? Então, eu sou de São Paulo, mas como minha mãe está em tratamento, não vai dar para lá, não vai dar para voltar para São Paulo para votar, né? Então, eu decidi fazer o voto em trânsito aqui hoje, né, que é o penúltimo dia. Veio você e a sua mãe, as duas vão fazer esse voto em trânsito? Minha mãe até que ela não precisa, que ela tem 73, né? Mas eu tenho 37, então eu tenho que fazer. Acho importante votar, Adriana? Acho importante fazer essa opção? Acho, porque eu achei muito arriscado. Porque eu corri o risco de não votar nem aqui e nem em São Paulo, né? Então, eu falei, eu vou garantir aqui. Tá certo. Tem que ficar um pouquinho mais. Tá certo, Adriana, já vai liberar e aí o pessoal vai poder ter esse serviço. Sanderson, você também, como que é seu caso? Então, meu caso é que eu estudo aqui em Londrina, né? Tô estudando na UEL, daí eu não ia poder voltar, né, pra minha cidade, né? Nesse caso. E você é da onde? Sou de Guarapuava, no Paraná. E aí já sabia que ia estar aqui, porque estuda aqui e decidiu fazer essa opção. Exatamente. O prazo está acabando amanhã, você já sabia dessa opção do voto em trânsito? Como que foi? Então, a minha amiga, ela veio, se não me engano, ontem fazer o voto dela também em trânsito, dela me avisou, né, falando que, se não me engano, acho que até amanhã, né, para fazer o voto em trânsito aqui no Fórum Eleitoral de Londrina, no caso. Tá certo, e acho importante também fazer essa opção para poder exercer aí a sua cidadania. Ah, com certeza, né? Eu pensei em justificar, né? Só que aí, como tinha a possibilidade de fazer o voto em trânsito, então eu preferi por isso também. E que hora você chegou aqui, Sanderson? Eu cheguei, eram umas 11 horas, né? Para ficar bem na frente, né? Para garantir que não ia ficar muito tempo na fila, né? Também. Tá certo, com certeza. Sanderson. Ok, muito obrigado. Obrigada. O senhor também vota em trânsito? Eu também, é. O senhor é daqui, do Paraná? De onde o senhor é? Sou do Paraná. Entendeu? Eu voto em Guapirama, né? E para não ter aquele trabalho de justificar e tal, nem nada, é melhor votar em trânsito para não ir lá, né? Por enquanto não estou podendo ir lá, né? Entrei no trabalho agora, então eu tenho que fazer isso daí. E aí ficou sabendo que ia ter essa possibilidade e veio para cá hoje, antes que acabasse o prazo, né? Antes que acabasse o prazo, exatamente. Tá certo. Alberto, a gente vai explicar um pouquinho como que funciona, né? O voto em trânsito é como uma transferência de domicílio eleitoral, mas de uma maneira temporária. Então o pessoal tá falando, né, de Guarapuava, de outras cidades aqui, eles podem, sabendo que vão estar aqui em Londrina na época das eleições, no dia 2 de outubro, então eles fazem essa opção, pedem essa autorização para a Justiça Eleitoral para poderem votar aqui. E aí esse pessoal que é aqui do Paraná pode votar para todos os cargos que estão em eleição neste ano. Já o caso da nossa amiga Adriana, que foi a nossa primeira entrevistada aqui, como ela é de São Paulo e ela vai votar no Paraná, daí ela só pode votar para presidente. Tem algumas regras também estabelecidas pela Justiça Eleitoral, viu? Essa cidade indicada precisa ter mais de 100 mil eleitores. Como o caso do pessoal vai indicar a votação aqui em Londrina, não tem nenhum problema. E tem também esse caso de se você for de um outro estado e estiver votando no Paraná, por exemplo, só vai poder votar para presidente, não dá para escolher todos os cargos, por exemplo, deputado estadual, federal, senador ou governador, por exemplo, né? A gente lembra que o primeiro turno da eleição está marcado para o dia 2 de outubro e o eventual segundo turno para o dia 30 também do mês de outubro. Os eleitores, para fazer o voto em trânsito, precisam levar um documento com foto e pedir essa transferência para a Justiça Eleitoral em qualquer cartório eleitoral e no caso aqui de Londrina é feito pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui do ladinho da Prefeitura. Pode indicar tanto para o primeiro turno como para o segundo turno e aí a Justiça Eleitoral faz essa autorização. O portão acabou de abrir aqui, viu, Alberto? O pessoal vai poder entrar aqui agora. Como tem uma fila de mais ou menos 20, 30 pessoas, o serviço deve andar rápido por aqui, mas o pessoal continua esse atendimento até às 6 horas da tarde. Quem precisar buscar esse serviço é possível fazer até amanhã, dia 18 de agosto, quinta-feira. Alberto, eu volto com você. Valeu, Gil, obrigado. Ali no Fórum Eleitoral, que fica perto da Prefeitura de Londrina, atendimento até às 6 da tarde. E esse serviço, essa questão do voto em trânsito, o prazo é só até amanhã e tem que ser feito de forma presencial. Portanto, se você vai precisar, tem que se organizar para ir hoje à tarde ou mais tardar nessa quinta-feira, que será o prazo final, dia 18 de agosto, portanto. Falar do tempo, a previsão da meteorologia acertou em cheio. E
E a chuva veio realmente nas últimas horas e com registro até de temporais. Foram temporais bastante intensos durante a madrugada, com rajadas fortes de vento. Mônica Dal, algum estrago registrado em Londrina, na região? Qual o balanço que se tem até agora? Olha, Alberto, pela Defesa Civil aqui de Londrina, eles registraram, então, 3 quedas de árvores. Nós acompanhamos, então, 2 dessas quedas de árvores, a limpeza depois que é feita pela CMTU e também essa limpeza tem a ajuda do Corpo de Bombeiros. Nós estivemos na Avenida Maringá, em um ponto bastante importante ali, rumo à Gleba Palhano, também zona sul da cidade e até mesmo ao centro, né, quem está saindo da zona sul. E a gente acompanhou, então, a limpeza, a retirada desses galhos. Uma grande árvore acabou caindo com a força do vento. Esse vento que, de acordo com o CIMEPAR, ultrapassou os 40 km por hora, na verdade, uma das rajadas, né, teve essa velocidade e aí depois fica aquele estrago grande na rua. Essa queda da árvore na Avenida Maringá, ela foi registrada por volta das 4 da manhã. Rapidamente os comerciantes acionaram as equipes do Corpo de Bombeiros e eles começaram ali a fazer aquela limpeza, retiraram os galhos que ficaram pela rua para não atrapalhar o trânsito e depois os agentes da CMTU concluíram essa limpeza. Nós também acompanhamos uma queda de árvore que foi na Avenida Robert Koch, bem em frente à APAI, que fica ali na Zona Leste. E muitas pessoas também comentaram dessa questão do vento bastante forte, acabou derrubando aquela árvore. Nesses 2 casos, a gente não teve registros de feridos. Ainda assim, as equipes da CMTU tiveram bastante trabalho. Houve também o corte dos galhos dessas árvores. Por alguns minutos ali da manhã, aquele trecho do trânsito que fica bem em frente ao supermercado, ele foi bloqueado por conta desse trabalho da CMTU. Mas rapidamente eles conseguiram retirar os galhos e o trânsito não sofreu nenhuma influência. Ainda a gente falando desses estragos, eu questionei também a CMTU se essas árvores, por exemplo, elas são cortadas de uma vez, porque a gente percebeu que essas 2 árvores, elas caíram ali pela metade, somente uma parte delas. E de acordo com a CMTU, não há o corte, isso porque eles nem têm autorização para isso. Então eles fazem a retirada dos galhos, toda a limpeza do local, inclusive das calçadas dos comerciantes, mas metade dessas árvores, por exemplo, as metades ficam ali no mesmo local. A gente conversou com um comerciante ali da Avenida Maringá, isso porque a gente também viu aí nas imagens que o trânsito ficou um pouco complicado ao longo da manhã, já que os agentes da CMTU tiveram que sinalizar ali uma parte do trecho para poder fazer essa limpeza. Então, naquele pico, aquele horário de pico de manhã, o trânsito ficou um pouco carregado, mas também isso durou pouco tempo. A gente conversou com esse comerciante a respeito dessa árvore, perguntamos se a árvore era bastante antiga, se parecia que ia cair, e ele deu a opinião dele. Estava bem verde, bem tranquila, bonita, tá aí, tipo a outra de cima lá. Mas não tinha cara de ser podre, não. Eu ia perguntar para o senhor, mas ela era antiga, né? Sim, é uma árvore bem de idade já. Bom, foram ventos muito fortes, né? A média registrada foram ventos aí de quase 20 km por hora, com essa rajada de 40 km por hora que aconteceu ainda na madrugada. Com certeza muitas pessoas acabaram ouvindo. Agora a gente vai ouvir um meteorologista do CIMEPAR que vai falar um pouco dos próximos dias, o que a gente deve esperar, já que hoje foi um dia que não choveu muito, mas a gente enfrentou na madrugada uma chuva sim e também esse vento bastante forte. Vamos ouvir. Chove mais na quarta-feira, mas a chuva ainda se estende até boa parte de quinta e a previsão é de pancadas de moderadas a fortes em alguns momentos, inclusive acompanhadas de trovoadas em várias cidades do estado. O acumulado previsto pode passar dos 100 milímetros, especialmente entre a faixa central e em parte do norte paranaense. Uma situação bastante atípica até para o mês de agosto, porque as médias climatológicas durante esse mês são baixas no estado. E apenas agora, nas próximas 24, 36 horas, o acumulado de chuva pode ultrapassar essa média climatológica em grande parte das cidades paranaenses. É totalmente atípico, até porque agosto tradicionalmente é quente, é seco, aquele tempo de queimadas, de muita fumaça, muita poeira, né? E agora em 2022, essa virada. Tivemos um julho bastante seco e agosto com essas chuvas aí acima do padrão. Chuvas que em muitos casos
têm vindo acompanhadas de temporais. Foi assim também lá em Ortigueira, onde uma escola foi destelhada. O transtorno foi registrado por moradores. A Escola Estadual Machado de Assis, em Ortigueira, está passando por obras. E quando o temporal de ontem chegou, o estrago aconteceu, as telhas foram para o chão e salas de aula foram invadidas pela água da chuva. Havia alunos no momento, mas não houve registro de feridos. Os estragos, claro, foram consideráveis por lá. É uma quarta-feira certamente de muito trabalho para repor esses estragos. Você conferiu imagens ao longo da manhã e agora temos imagens ao vivo de Londrina, com o céu carregado, com muitas nuvens. Ah, não, essas imagens aí são do amanhecer, na verdade. Céu carregado, com muitas nuvens, né? Nuvens escuras em diversos pontos de Londrina, inclusive na zona sul da cidade, já na saída para Curitiba. Foi assim também no norte pioneiro, divisa do Paraná com São Paulo, lá na represa Chavantes. Nada do sol nessa quarta-feira, pelo contrário, tempo fechado e muita chuva. Agora, imagens sim, ao vivo, começando o giro por Cascavel. Muitas nuvens, visibilidade reduzida por lá, chovendo em vários momentos ao longo da manhã e começo de tarde dessa quarta-feira. E com a chuva, com essa virada no tempo, claro, as temperaturas nem se elevam tanto ao longo do dia de hoje. Imagem ao vivo também da nossa Londrina, região central da cidade. Por aqui a temperatura segue na marca dos 18 graus. Temperatura hoje que está se elevando de forma muito tímida e não vai muito além disso, segundo a previsão. Aqui no mapa você confere comigo essa faixa em azul mais escuro que vai do noroeste, norte e região de Curitiba e litoral, com chuvas mais intensas ao longo das próximas horas. Segundo a previsão, sem temporal ao longo da tarde. Temporais podem ocorrer lá em Cascavel e Foz do Iguaçu. Aqui no mapa tem também o cenário do norte do Paraná nessa quarta-feira. A mínima foi de 13 em Ortigueira e as máximas vão chegando aos 21 graus em Congonhas, 22 Arapongas e Açaí e aos 23 em Florestópolis, com a possibilidade de chuva a qualquer momento. O tempo segue instável também à tarde e à noite em Londrina. A máxima prevista é de 22 graus à tarde, 21 à noite. Cenário para essa quarta-feira chuvosa. Na quinta-feira tem previsão de ainda mais chuva. As telas de amanhã eu trago daqui a pouco para você. A chegada da tecnologia 5G a mais 3 capitais, Curitiba, Goiânia e Salvador, tem movimentado quem esperava pela internet de quinta geração na telefonia celular. O serviço já está disponível também em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa, na Paraíba. Portanto, 8 capitais até agora. Aqui no norte do estado, a previsão é só para o ano que vem. Mas quem for viajar daqui para aquelas capitais e tiver aparelhos mais modernos, já poderá usar a telefonia 5G. O avanço ocorre em meio a uma contradição. Mesmo aqui em Londrina, tem muita gente, mais de 100 mil celulares, que ainda estão na telefonia 2G, ou seja, nem entraram nas gerações mais recentes das telecomunicações. Há 8 anos, a última geração da tecnologia de telefonia móvel atualmente disponível no norte do Paraná desembarcava em Londrina. Era 2014, com o 4G embalando a era dos smartphones, com prioridade para transmissão de dados, permitindo o compartilhamento de vídeos com melhor qualidade e velocidade. A tendência foi se consolidando, mas é relativamente recente. São pouco mais de 10 anos em que nossos celulares foram se transformando para valer em pequenos computadores. Vamos voltar a 2005, quando eram estes os modelos de celulares mais comuns. Os aparelhos dependiam de ligações telefônicas, sem videochamadas e com troca de mensagens à moda antiga, sem redes sociais. De lá para cá, o avanço foi rápido, mas os indicadores revelam que parte da população conectada ainda está à margem da internet de melhor qualidade. Das 942 mil linhas de celulares em operação hoje em Londrina, 676 mil operam no 4G, 72% do total. É bastante, mas ainda há 154 mil celulares no 3G, o que representa uma fatia de 16%, e outros 112 mil na internet de segunda geração.
Quanto mais distante dos centros urbanos, maiores as dificuldades de se obter o serviço de dados com qualidade. O 2G ainda é muito presente na zona rural. O balanço da Anatel aponta ainda que 607 mil das linhas telefônicas em operação em Londrina, cerca de 64%, são pós-pagas. Planos que geram faturas e são mais rentáveis para as operadoras. É uma diferença que vem se intensificando desde 2018, época em que os planos pré- e pós-pagos tinham quase o mesmo número de clientes. O gráfico deixa bem claro também o comportamento da economia brasileira. Nos períodos mais críticos da pandemia, houve um recuo no número de linhas de celulares em operação, reflexo do corte de gastos em tempos de desemprego e menos dinheiro circulando. Agora, com a chegada do 5G, serão necessários celulares mais modernos, que são mais caros também. A nova etapa não irá chegar de uma só vez. Há limitações nas áreas de cobertura que exigem a instalação de um número bem maior de torres de telefonia. Então, nesse primeiro momento, a gente não deve ter ainda o sinal disponível para todos. A gente deve gradativamente ampliar o serviço de cobertura e que, com certeza, eles devem iniciar pelas regiões mais centrais dos grandes municípios. Dependendo da qualidade do sinal, o 5G pode ser até 100 vezes mais rápido do que o 4G. É um salto tecnológico bem superior ao registrado na chegada das outras gerações de telecomunicações. Às vezes a gente está vendo alguma coisa ali e trava, né? Aí, agora eu acho que talvez não aconteça mais isso, né? Para mim, assim, já é uma loucura, sabe? Muitas coisas eu tenho que estar pedindo para minhas filhas fazer para mim. Eu não consigo fazer. Imagina como é que vai ser, então. Atualmente, há 67 modelos que já captam sinais de 5G. No Brasil, só 5% dos celulares disponíveis têm condições de operar a nova tecnologia. E nem todos estão em capitais como Curitiba, onde já há o sinal disponível nas regiões mais centrais. Bom, as características do 5G mostram que as antenas elas possuem um menor alcance, então uma menor distância. Isso significa que a gente precisa ter, entre aspas, né, uma enxurrada de antenas, muito mais antenas. Para esse primeiro ano, uma antena a cada 100 mil habitantes em Curitiba. A partir do ano que vem, o volume de antenas passa a ser uma a cada 50 mil habitantes, em 2024 uma a cada 30 mil habitantes. Então isso vai aumentando a área de cobertura e aumentando o volume de antenas. Os custos do serviço para o consumidor final ainda deixam dúvidas. Mesmo que os planos não mudem de preço para não perder clientes, como a internet é mais rápida, você pode precisar de um pacote de dados melhor e mais caro. A tendência é que consuma mais dados. Pela velocidade, né, como você tem uma velocidade maior de download e você vai acabar usando mais recursos. Então, quando você vai mexer nas mídias sociais, nas redes, ou vai fazer download de arquivos, o que demorava antes, como vai ser mais rápido agora, a tendência é que esse consumo seja um pouco maior. Geralmente, quando muda a tecnologia, isso deve trazer um benefício para nós, né? E não nos custar mais. Então, geralmente, muda a tecnologia, muda os pacotes também e o preço tende a ficar igual. Tomara que fique igual, né? Que pelo menos não suba, já estaremos no lucro. Essa reportagem que você viu esclarece vários pontos, mas os questionamentos são muito maiores. Eu te convido, inclusive, a tirar mais algumas dúvidas. Vou ter que trocar de chip, sim. Eu não sei, na verdade, eu queria saber. Pode ser que sim, pode ser que não. Então tem operadoras que as informações ainda estão um pouco desencontradas. O conselho que eu dou é que as pessoas entrem em contato com a sua operadora, informem o tipo do seu aparelho, né, vejam o plano contratado e avaliem se há essa necessidade da troca do chip do celular. Será que eu vou precisar mudar de plano? Será que o meu plano vai ficar muito caro por causa do 5G? Você quer acelerar o nível de adoção dessa nova tecnologia, você vai ter que entrar em contato com a operadora, fazer a contratação provavelmente de um novo plano e aí certamente ele deve se tornar um pouco mais caro. Em relação aos prazos para a chegada do 5G ao norte do Paraná, eu atualizo para você nessa tela aí. Para cidades com mais de 500 mil habitantes, como Londrina, a liberação da faixa de transmissão do sinal 5G está prevista a partir de 1º de janeiro de 2023. Em meados do ano que vem, a regra vale para cidades a partir de 200 mil habitantes, mas operadoras de telefonia também terão que atender 25% dos municípios com menos de 30 mil habitantes. Essa regra intermediária pode fazer com que cidades menores tenham o 5G antes, por exemplo, do que Apucarana e Arapongas, e pelas regras da Anatel, só passariam a ter a tecnologia 5G a partir de
30 de junho de 2024. É bastante tempo pela frente, certamente fica a torcida aí para que esse calendário seja agilizado. E você, está na expectativa, já está se preparando para essa nova tecnologia? Escreva aqui para o Meio Dia Paraná, para o nosso aplicativo. Aproveite também para mandar fotos do seu professor, da sua professora, da sua formatura, do seu ambiente escolar e participar aqui. Hoje nós estamos mostrando ao longo dessa edição. Tem que ser pelo aplicativo Você na RPC. Foi definido o esquema de instalação de banheiros em feiras livres de Londrina. O Meio Dia Paraná vem acompanhando há meses as cobranças de feirantes e clientes. Mônica, a definição saiu hoje, mas a pergunta é aquela: quanto tempo ainda teremos que aguardar? Alberto, o processo está caminhando, né? O processo de licitação, mas ainda assim os feirantes vão ter que esperar pelo menos até o fim deste ano para ter efetivamente esses banheiros químicos instalados. Foi publicada a licitação para contratar a empresa que deve fornecer esses banheiros químicos. O prazo das propostas vai até setembro deste ano, só que depois desse prazo há os recursos, também os ajustes, ou seja, isso vai levar, é claro, de setembro em diante. A gente lembra que é um sofrimento muito grande para esses trabalhadores e até mesmo os clientes passam por uma situação complicada quando eles não têm a disponibilização desses banheiros químicos. Nós acompanhamos isso, conversamos com feirantes que reclamam dessa possibilidade, dessa situação de não ter o banheiro, já que precisam ir até as casas das pessoas que moram perto dessas feiras e é realmente muito difícil. A licitação publicada, ela prevê então a locação dos banheiros que deverão ser instalados e desmontados pela empresa nas feiras. Essa empresa também ficará responsável por toda a higienização dos banheiros e também a destinação dos resíduos. A gente tem uma tela aí com mais detalhes, serão 2 banheiros por feira livre. Um masculino e um feminino. Pelas contas da CMTU, serão necessários 44 banheiros químicos por semana. O custo de cada banheiro a cada dia de uso é de até R$ 225, o que dá um total de despesas de até R$ 515 mil por ano. Como é uma licitação, vence a concorrência a empresa que se dispor a prestar o serviço pelo menor preço. Estão previstos banheiros para 16 feiras diurnas, 2 feiras noturnas, Moringão e Avenida Inglaterra, e para a Feira do Calçadão. Algumas feiras ficaram fora da lista de banheiros químicos, entre elas a feira noturna, que é realizada às sextas-feiras na praça em frente ao posto de saúde do Jardim Alvorada. A Prefeitura também informou que o contrato com essa nova empresa que vai assumir a licitação, que vai fornecer esses banheiros, esse contrato será válido por pelo menos 1 ano. A gente percebe, né, Alberto, que há agora esse processo de licitação aberto, os prazos começam a contar em setembro e a gente vai seguir acompanhando para ver efetivamente quando esses banheiros estarão nesses locais. Os feirantes, né, também devem participar desse debate para tentar, né, acelerar essa situação. É com você. É um serviço importante e necessário, né? A gente já mostrou várias vezes aí o apuro dos comerciantes, dos clientes, com a falta de banheiros químicos nas feiras livres de Londrina. Vamos torcer para que efetivamente isso saia do papel. E Mônica, você está aí na Santos Dumont ainda, e no começo do jornal falava para a gente de uma tentativa de assassinato na Souza Naves. Pedir para você atualizar essas informações para quem foi ligando ao longo dos últimos minutos aqui no nosso Meio Dia Paraná. Sim, Alberto, a gente recebeu agora há pouco algumas informações da Polícia Militar atualizando também essa situação. Só para localizar quem está em casa, nós estamos em frente aqui à Central de Flagrantes da Polícia Civil. Este homem foi trazido para cá depois que tudo aconteceu. Há também a vítima aqui, neste momento ela está conversando com um delegado de plantão até para contar tudo o que aconteceu. Mas de acordo com a Polícia Militar, eles primeiro foram acionados por conta de uma briga generalizada que estaria acontecendo na rua Souza Naves e que estaria um homem armado participando dessa situação. Quando eles chegaram lá, um homem de 40 anos que já estava com ferimentos pelo corpo, ele já tinha sido detido por algumas pessoas. Ele até, segundo a Polícia Militar, teria sido agredido por algumas pessoas. Isso porque ele foi até o local de trabalho da ex-mulher, proferiu algumas ameaças a ela e também apontou uma arma em direção à cabeça dela. E de acordo com a Polícia Militar, ele tentou disparos por pelo menos 4 vezes nesta mulher e também em um colega de trabalho dela. Mas, felizmente, essa arma não disparou. Depois disso, ele
tentou fugir, mas aí foi detido por essas pessoas. A arma, de acordo com a Polícia Militar, é um revólver calibre 38, já foi trazida aqui para a central de flagrantes, assim como os 2 cartuchos intactos, ou seja, nenhuma bala realmente saiu dali. Este homem, então, ele está aqui na central de flagrantes, vai conversar com o delegado para entender até mesmo quais crimes ele vai responder, porque há agora essa novidade de que ele teria também tentado disparar contra um colega de trabalho desta mulher. Ela continua aqui, ela conversou ali com nossa equipe à distância, né? Também não quis gravar entrevista, mas ela disse que está separada deste homem há pelo menos 2 anos e que ele não aceita o fim desse relacionamento. E ele já responde por outros crimes, como, por exemplo, roubo. Então, claro, né, Alberto, a gente vai continuar por aqui acompanhando essa situação. Isso porque o delegado está neste momento conversando com essa vítima e ao longo do dia novas informações devem chegar. Valeu, Mônica, atualizando, portanto, essa situação aí, uma tentativa de assassinato hoje pela manhã na rua Souza Naves, e o homem que tentou fazer o disparo foi levado preso para a central de flagrantes que fica na Santos Dumont, unidade ali da Polícia Civil. Selfie Paraná, o tema de hoje é educação. Nas quartas-feiras a gente traz levantamentos para você, para ajudar a entender o nosso povo, a nossa gente. Em mais uma reportagem realizada pelo projeto Selfie Paraná, aqui da RPC, você vai ver como é desigual a escolaridade quando se leva em conta a faixa de renda da população aqui na nossa cidade. O álbum de fotos da festa de formatura na faculdade faz a família Campos reviver momentos preciosos. Tanto da família da Tereza como da minha família, da parte da minha família. Olha que a família da Tereza é bastante grande, é a única que se formou. Tereza é a mãe. Estudou apenas até o 8º ano e ainda assim tem mais anos de escola que o marido. Ele não completou o 5º. Abandonou lápis e caderno para trabalhar. Antônio e Tereza, que também não teve vida fácil, foram os grandes incentivadores da Bruna. Eu era empregada doméstica, trabalhei por 25 anos e é muito sofrido. Não desmereço a profissão, né? E eu sempre falava para ela, Bruna, você estuda para você ter oportunidade na vida, de ter um emprego melhor, uma qualidade de vida melhor, né? E ela ouviu. Ouviu e encarou os desafios para conseguir o diploma de nível superior em gestão de recursos humanos. Não é fácil trabalhar o dia todo. Sair do trabalho às 6, pegar ônibus, ir para a faculdade, às vezes com fome, sem dinheiro, para às vezes comprar um lanche e voltar para casa, estudar, prova, dormir de madrugada. E aí chega lá no final o sentimento de eu consegui. O esforço da Bruna e o incentivo dos pais foram decisivos para que ela se formasse na faculdade. Mas o fato de viver em Londrina também ajudou a família a quebrar o ciclo de poucos anos na escola. A cidade é referência no norte do estado em serviços na área da educação. Só de cursos de graduação, segundo o Sebrae, são 194 em 17 faculdades e universidades, sem contar os cursos de pós-graduação. O Selfie Paraná mostrou que histórias como a da Bruna se repetem no município. De acordo com os entrevistados, 78% estudaram mais do que os pais. 30% fizeram ou estão fazendo pós-graduação e 21% fizeram faculdade. O Selfie Paraná também mostrou como é desigual a escolaridade quando o recorte é a faixa de renda. Na classe A, 57% dos entrevistados cursaram ou estão fazendo pós-graduação, enquanto nas classes D e E, 22% chegaram apenas até a 8ª série e um percentual ainda maior do que isso parou pelo meio do caminho. 21,14% pararam os estudos entre o 5º e o 9º ano. 14,25% entre o 1º e o 4º e 3,28% nunca estudaram. Nesta sala de aula da educação de jovens e adultos, a maioria nem chegou a caminhar nos primeiros anos escolares quando eram crianças. É o caso do Mauro, hoje com 46 anos. No começo foi difícil. Quando eu aprendi a primeira letra, eu chorei. A professora me ensinou, né? Aí eu não sabia ler, não sabia escrever. Eu falei, se eu não estudar, eu não vou arrumar emprego, não vou arrumar nada.
Aí eu coloquei na cabeça de entrar na escola, aprender. Aí eu aprendi o B, o A, o D. A Luísa, prestes a completar 77 anos, explica por que não frequentou a escola. Não tinha turma daquela época, da minha idade, para que levasse vários, de carrocinha, de cavalo, a pé, do jeito que fosse longe, né? Então, e um para ir levar. Então, na escola, a senhora não conseguia ir na escola? Nunca fui. No mundo inteiro, no Brasil inteiro, não consta meu nome nenhum matrícula da escola. Hoje, a EJA Municipal tem 650 educandos do 1º ao 5º ano e ainda há os estudantes da EJA Estadual, do 6º ao 9º. Num município em que faculdades e grandes universidades são um destaque na área da educação, a coordenadora da educação de jovens e adultos se prepara para mais uma chamada pública de pessoas que não sabem ler nem escrever. Nós temos muita gente analfabeta ainda no município. E o que a gente fala, a gente faz chamada pública, inclusive agora final do mês a gente vai estar saindo nas ruas novamente, fazendo uma chamada pública para localizar esse público e trazer para as escolas, porque nós temos unidades escolares que comportam um público bem maior do que a gente tem e a nossa alegria, o nosso prazer é receber esse pessoal para a gente ir radicalizar esse analfabetismo na nossa cidade, né? A Roseli sabe ler e escrever, mas não foi muito longe nos estudos. Entre os empregos que teve, foi arrumadeira na casa dos atuais patrões da filha. O diferencial agora é que a filha trabalha como oficial financeiro na empresa dos ex-patrões da mãe, cargo de nível superior. É um orgulho, né? Muito grande. A gente veio numa classe muito baixa, não tinha condições de dar mais conforto. Ela está fazendo isso aí com a própria vontade dela, através do esforço dela, que ela está conseguindo, e o apoio da gente. Então eu fico muito orgulhoso, porque eu não pude, né? O pai estudou até o 6º ano do ensino fundamental. Rosiane acaba de se formar em ciências contábeis. Para mim foi um retorno, né, de todo o esforço deles foi a minha forma de recompensar todo o trabalho que eles tiveram para me dar a oportunidade de estudar e conseguir esse emprego. Vou continuar estudando, ainda estou fazendo outros cursos, então aí, na verdade, a primeira faculdade foi só um pontapé, né? Meio Dia Paraná segue falando de educação, agora com prestação de serviço, até porque tem vários cursos que oferecem capacitação de graça e que podem ser a oportunidade tão aguardada para avançar aí com a escolaridade. Giovana Machado destaca alguns deles para a gente. Isso, Roberto, nós temos sim destaques de alguns cursos e é a oportunidade realmente desse pessoal que ou deixou de estudar, né, para ter que sustentar a si próprio ou ajudar a família e aí priorizou depois os filhos, né, fizeram questão que os filhos estudassem, fizessem uma faculdade, mas assim mesmo deixou de lado os estudos ou na escola ou optou por não fazer uma faculdade para priorizar realmente o trabalho. Então, a realização desses cursos profissionalizantes, né, capacitantes, ou mesmo a volta para uma universidade é uma oportunidade de retomada da educação que melhora não só a própria vida, mas como toda a nossa vida em sociedade, né? A educação é um dos motores aí para melhorar a nossa situação. Nós temos uma tela com os cursos oferecidos gratuitos pelo Senac. Olha só, a maioria deles já abriu a inscrição e começa ou nesse mês de agosto ou no mês de setembro. Tem oportunidade para fazer curso de maquiador, que começa no mês de setembro, vai até dezembro, é o período matutino, das 9 da manhã até o meio-dia, de segunda a sexta. Para esse curso, precisa ter pelo menos 16 anos. Também tem para atendente de farmácia, começa em agosto esse curso, vai até dezembro também, e aí é realizado no período vespertino, de segunda a sexta, e precisa ter 17 anos. Tem também no Senac para auxiliar de cozinha.
Começa em setembro, dia 19, e vai até o dia 23 de março do ano que vem, no período matutino, das 9 ao meio-dia, de segunda a quinta-feira, e aí precisa ter 16 anos. Para fazer essas inscrições, você pode acessar o site do Senac ou ir presencialmente ali até o local, e aí é necessário que você tenha renda máxima aí de até 2 salários mínimos por pessoa da família. Essa é uma exigência para poder fazer esses cursos gratuitos no Senac. Tem também outras oportunidades no Senai, aqui de Londrina. São cursos gratuitos, presenciais ou 100% online, ao vivo, né? Neste caso, as aulas são ao vivo. Olha só o que tem disponível por lá. Os cursos de qualificação profissional têm de auxiliar de informática 3 turmas disponíveis, presencial no período matutino, tem também de auxiliar de serviços de panificação, uma turma no período vespertino e de assistente administrativo, que nesse caso é online, aulas ao vivo. Tem também cursos técnicos profissionalizantes, de técnico em manutenção automotiva no período vespertino e em redes de computadores, uma profissão muito buscada, né? Também é presencial no período vespertino, as inscrições podem ser feitas no Senai, que fica na Rua Belém, número 844. Agora, se o pessoal também quiser outras oportunidades, né, tiver vontade de fazer uma universidade, a UEM, Universidade Estadual de Maringá, está com inscrições abertas para o vestibular. A UEL vai abrir inscrições também no mês de setembro nesse ano, né? O pessoal pode aí se preparar, é claro que para voltar a estudar, para voltar a fazer um curso como esse, né? Como a gente viu aqui, que era um período totalmente matutino ou totalmente vespertino, o pessoal precisa se organizar financeiramente, organizar o trabalho, a família, né? Às vezes não tem com quem deixar o filho, então não é algo que dá para fazer de uma hora para outra, assim, de supetão. Precisa se organizar e aí dá tempo aí. As inscrições ainda vão até o final desse mês, né? Os cursos começam no mês que vem, dá tempo do pessoal pesquisar, se organizar, ligar no Senac ou no Senai, tirar as dúvidas e aí voltar aí para essa inspiração, né? De volta à educação, e nós, como jornalistas, estamos prestando esse serviço sempre que é possível, que está a nosso alcance. O nosso jornalismo aqui do Meio Dia Paraná busca inspirar as pessoas a voltar, por exemplo, para a educação, que é um dos grandes motores de movimentação, de mudança, de melhoria da nossa sociedade, né, Alberto? Pois é, são oportunidades aí de avançar na vida, na carreira, individualmente e também de toda a família. A Giovana comentou do vestibular da UEL, está cada vez mais perto a data de inscrição, hein? Lá no G1 tem a tabelinha completa a partir de 25 de agosto, portanto, inscrições abertas no vestibular da UEL. Obrigado aí a Giovana Machado mais uma vez, trazendo para você um monte de oportunidades aí para voltar a estudar, para colocar os estudos em ordem mais uma vez. Vestibular da UEL, inscrições de 25 de agosto a 10 de outubro, lá no G1, tem todas as informações para você. No começo do Meio Dia Paraná e ao longo da programação, nós pedimos que você enviasse pelo aplicativo Você na RPC fotos na escola, na universidade, na sua formatura, e tem muita gente atendendo a esse nosso chamado. É assim que a gente gosta, é assim que é o jornalismo da RPC. A Vanessa Pitoli mostrando minhas 2 formaturas. Em 2000, Ciências Contábeis, 2020, Direito. Olha aí, 2 momentos diferentes da vida, né? 2 passos importantes na carreira dela aí e certamente para toda a família. Também Daniele Marques Machado Batista. Se tem algo que transforma de fato uma vida, uma nação, é a educação. Me sinto grata e muito privilegiada por ter tido chance de estudar e ter encontrado em meu caminho professores tão incríveis que marcaram a minha história e a minha profissão. Está aqui o nosso Fábio Silveira, grande jornalista, grande pesquisador também aí de ciências sociais, de política, economia, jornalismo, ele marcando a vida da Daniele e de tantos outros estudantes. Um abraço também para a Daniele e para o Fábio Silveira. Alexandra Oliveira, fiz graduação, 2 pós na UEL e fui servidora por 29 anos. Que mais e mais pessoas tenham oportunidade na educação. Gratidão é a palavra que traduz o sentimento da Alexandra. Também Nayara Carneiro, formatura de Estética e Cosmetologia, sorrisão dela aí, eternizando esse momento e compartilhando com todos nós no Meio Dia Paraná. Tem muito mais fotos e mensagens para baixo, daqui a pouquinho eu faço mais um giro, mais uma sequência de participações. É assim, claro, que o nosso jornal fica ainda melhor. É o seu horário de almoço com muita informação e com muita prestação de serviço na nossa RPC. Futebol. O Tubarão arrancou um empate ontem à noite no Estádio do Café, partida contra o Bahia, um dos grandes da Série B. E esse golzinho aí veio após o Tubarão ficar boa parte do jogo atrás no placar.
foi no sufoco, no último lance, mas o Londrina conseguiu evitar a derrota e arrancar o empate contra o Bahia aqui no Estádio do Café. Um resultado com sabor de vitória para o Tubarão. Em uma noite chuvosa, o Londrina saiu atrás no placar ainda no primeiro tempo. Matheus Davó saiu na cara do goleiro e aproveitou o rebote após defesa de Matheus Nogueira. 1-0 para o Bahia. O Tubarão foi para cima e chegou a balançar a rede com Caprini, mas a arbitragem marcou impedimento. No segundo tempo, Londrina pressionou, tentou achar espaço, insistiu ao máximo e foi recompensado no último lance. Com esse resultado, Londrina chegou a 3 jogos seguidos sem vencer na Série B. Só que esse empate tem um gosto de vitória para o time e também para o técnico Adilson Batista. Se você prestar atenção no gol, você viu a sensação de um menino correndo, abraçando o João, que ele é um menino. É um menino que gosta de ganhar, gosta de vencer, que quer compartilhar, que quer ajudar, que quer um time vibrante, competitivo. Então, a alegria é muito grande de estar fazendo parte desse grupo, estar trabalhando em Londrina. Então, essa é a sensação. O Londrina só volta a jogar agora daqui a 10 dias, quando encara o Brusque fora de casa pela Série B do Brasileiro. Tem mais futebol daqui a pouco no Globo Esporte, hoje com Janaína Castilho, diretamente do Rio de Janeiro. Fala, gente, tudo bem? Daqui a pouquinho aqui na tela da RPC tem Globo Esporte, direto da Arena da Baixada, já é especial hoje por conta do jogo decisivo, né? Atlético e Flamengo pela Copa do Brasil. O Furacão vai em busca de uma vaga à semifinal, mas o Flamengo quer vencer jogando aqui no Caldeirão Rubro-Negro. Promessa de arena lotada, 40 mil pessoas, ingressos esgotados para a partida, todo o clima. Informações de bastidores, como o Filipão pensou nesse Atlético para encarar o Flamengo. É jogo duro, jogão, como a gente fala, e aqui no GE a gente vai esquentar essa decisão para você. E também vamos falar de Série B. O Londrina arrancou um empate no finzinho do jogo contra o vice-líder Bahia. 1-1 e o Londrina segue na cola do G4 na 5ª colocação. O Operário entra em campo hoje contra o Criciúma, tentando se afastar da zona de rebaixamento. Isso e muito mais você vê aqui na tela da RPC, logo depois do meio-dia Paraná. Tô te esperando. Convite feito. Globo Esporte hoje, direto da Arena da Baixada em Curitiba e não do Rio de Janeiro, tá? Então, você viu na imagem, a Janaína Castilho deixou o estúdio do GE e está lá na Arena da Baixada, no centro de Curitiba, para comandar a edição dessa quarta-feira do Globo Esporte. Aqui, o nosso Meio-Dia Paraná vai para um rápido intervalo e a seguir você vai ver os atrasos na construção da trincheira da Rio Branco com a Leste-Oeste. Um balanço da Prefeitura aponta que, se continuar nesse ritmo atual, a obra só vai terminar lá em 2025. Tem também as agressões a recenseadores do Censo 2022. Vários deles têm relatado hostilidade da população. E o movimento no Fórum Eleitoral de quem está aderindo ao voto em trânsito. O prazo termina amanhã. Imagens ao vivo do Fórum Eleitoral de Londrina, aí na tela da nossa RPC. Ao vivo também, imagens da capital dos paranaenses, região do Centro Cívico em Curitiba. Por lá agora, 17 graus. 12h39, o seu Meio-Dia Paraná volta já. Termina amanhã o período de inscrições para quem quer aderir ao voto em trânsito. No começo do Meio-Dia Paraná, você viu a movimentação do lado de fora do Fórum Eleitoral e agora a nossa Giovana Machado está ali no saguão acompanhando a movimentação ao vivo. Com vocês aí, Giovana. Isso, Alberto, no início do Meio-Dia Paraná, a gente mostrou, né, o pessoal que estava na fila ali, esperando os portões abrirem, que o Fórum Eleitoral de Londrina começa a funcionar ao meio-dia. E aí agora nós estamos aqui dentro, tem mais ou menos 30 pessoas esperando aqui para serem atendidos, tem 5 guichês funcionando aqui no Fórum Eleitoral e o pessoal antes pega uma senha e aí espera ser chamado para poder ir até esses atendentes. O pessoal está falando que está demorando mais ou menos uns 5, 10 minutos para esse atendimento, a hora que chega ali, né? No atendimento, mas está sendo relativamente rápido. O pessoal não vai ficar precisando esperar muito tempo na fila, viu? A gente estava conversando com uma das pessoas que vieram buscar esse serviço aqui, né? E você é de Londrina, mas vai estar em outra cidade no dia da eleição? Como é que vai ser? Exatamente. Vou estar em Florianópolis no segundo turno. Então, por conta disso, vou mudar o trânsito aí da sessão, né?
Ficou sabendo agora em cima da hora que tinha essa opção e aí veio fazer, foi isso? Foi isso mesmo, eu vi na televisão aqui, na própria RPC mesmo, e decidi vir hoje, né? Porque amanhã acho que é o último dia. Acho importante fazer esse exercício da cidadania no ano eleitoral como esse? Com certeza, exercer nosso direito como cidadão de votar. Tá certo. Ô, Alberto, a gente lembra então que esse serviço continua até amanhã, quinta-feira, 18 de agosto. O pessoal pode vir até o Fórum Eleitoral, no caso de Londrina, né? Que funciona do meio-dia até às 6 horas da tarde. Ou se você é de outra cidade, pode comparecer a um cartório eleitoral levando o seu documento com foto. Porque para você votar em outra cidade, né, fazer esse voto em trânsito, você precisa pedir autorização para a Justiça Eleitoral. Mas por enquanto, como a gente está observando aqui, movimento relativamente tranquilo, o pessoal pode fazer isso até o final da tarde de hoje e buscar esse serviço também amanhã. Volto com você. Valeu, Gil. Obrigado aí. A construção da trincheira da Rio Branco com a Leste-Oeste pode terminar só em 2025. É o que aponta o levantamento da Prefeitura de Londrina ao analisar o ritmo da construção, que está bem abaixo do previsto em contrato. O alerta está neste documento ao qual o Meio-Dia Paraná teve acesso. São 18 medições que indicam o ritmo da obra, que avança lentamente mês a mês. A trincheira que está sendo construída na Rio Branco vai permitir a passagem de veículos por baixo da Avenida Leste-Oeste. Além do túnel, o projeto inclui ciclovia, nova sinalização viária e iluminação pública. Os serviços começaram em 20 de janeiro de 2021 e deveriam ser concluídos em 24 meses, em janeiro de 2023. Mas, passados 18 meses, a execução alcançou 32,8% do previsto. Pelos cálculos da Prefeitura, no ritmo atual, seriam necessários mais 36 meses para cumprir 100% da meta com a entrega das obras só em 2025. Ou ainda que a empresa passasse a trabalhar num ritmo quase 6 vezes superior ao realizado até o momento para concluir a trincheira no início de 2023, efetivamente. A fiscalização da Prefeitura apontou que o atraso tem sido provocado por falta de equipamentos, materiais e recursos humanos para imprimir-se ritmo de execução compatível com o contrato, além da utilização de equipamentos que apresentam constante necessidade de reparos e manutenção. Contatos já foram feitos com a empreiteira para discutir formas de agilizar as obras, mas sem grandes avanços. Agora, uma nova reunião está sendo agendada. Além dos transtornos para o tráfego, a demora nas obras pode deixar o serviço cada vez mais caro. A trincheira, que custaria inicialmente 25 milhões de reais, já teve ajustes na planilha e passará dos 32 milhões de reais. Se o ritmo já não é dos melhores com o tempo firme, com a chuva dessa semana, a situação fica ainda mais complicada. Mônica, antes das explicações que você vai trazer da Prefeitura, quero saber se tem gente trabalhando hoje por aí e também o que comerciantes e motoristas contaram para a nossa equipe ao longo da manhã. Sim, Alberto, a gente está ao vivo aqui na Leste-Oeste. Neste momento não há trabalho acontecendo por aqui na Leste-Oeste. A gente não conseguiu ver ali no trecho da Avenida Rio Branco, mas possivelmente esses trabalhadores agora estão no horário de almoço. A gente conversou com alguns comerciantes aqui, que eles disseram que no período da manhã tinha gente trabalhando por aqui. Ainda segundo esses comerciantes, a situação do trânsito aqui está praticamente caótica. Essas são palavras de alguns comerciantes, porque a gente estacionou aqui, eles já vieram contar para a gente essa situação. O Alceu Nascimento está mostrando para vocês que nessas duas pistas aqui, neste ponto da Avenida Leste-Oeste, há então meia pista, na verdade. Então esses carros acabam se acumulando para poder passar aqui e nos horários de pico é ainda muito pior. Os comerciantes também reclamaram da situação dos pedestres, isso porque antes esse era um local muito bom de travessia para os pedestres e agora, claro, com essas duas pistas aqui pela metade e também sem o acesso devido aos pedestres, fica muito difícil de atravessar. Ainda falando sobre essa situação da obra, né, há 5 meses do final, a obra não atingiu 35% de execução. Isso preocupa demais. Hoje de manhã, o Ademir dos Santos e o Josué conversaram então com alguns motoristas que passam por aqui e eles relataram a dificuldade que está este local. É bem complicado esse trecho aqui, hein, cara? Olha, sinceramente, é um sufoco, sabe?
Falar pro senhor que a obra vai demorar mais do que o previsto. Rapaz, é para acabar, hein? Pelo amor de Deus, hein? Por enquanto sim, mas tá dando para ainda acessar. Nossa, a gente tá demorando todo dia. Tá difícil mesmo. O Ademir dos Santos também conversou com os comerciantes e a gente confessa, né, Alberto, que é até muito fácil, porque a gente chega por aqui, muitos já conversam conosco reclamando da situação desse local. Vamos ouvir. A gente pede encarecidamente que pelo menos as marginais continuem abertas, porque a nossa salvação hoje ainda é a marginal, está difícil, está estreito, mas graças à marginal a gente ainda consegue ter e fazer o atendimento. Olha, para a gente que está aqui todo santo dia olhando para ela, é lento, é demorado, né? Gostaríamos de ver funcionários, mais maquinário. Eles ficam até tarde trabalhando, mas aparentemente uma quantidade de funcionários que poderia ser aumentada enormemente. A gente viu a Rio Branco sendo fechada, a parte da Rio Branco fechada, para que fosse feita uma tubulação. E a conversa é que isso aconteceria num tempo muito mais curto, e ela ainda continua fechada para fazer a mesma tubulação. Então é isso que atrapalha e que faz o comerciante da região sofrer bastante. Espera que termine o mais rápido possível, né? Porque causa um transtorno não tanto para a gente que é comerciante, mas quanto para a cidade também, né? Porque o fluxo de carro aqui é muito grande, né? Então com uma obra desse tamanho aí acaba prejudicando bastante. O trânsito é bem intenso, né? Bem intenso. Na parte da manhã, na parte da tarde, isso aqui é uma loucura. O trânsito vai afunilando, até porque a leste-oeste vem com 2 pistas em cada sentido, chegando ali no cruzamento é uma pista só, enfim, fica o trânsito bastante estrangulado. Mônica, com base no documento que nós mostramos há pouco e também nas cobranças de motoristas, de comerciantes, alguma boa notícia por parte da Prefeitura, alguma providência já definida? Olha, Alberto, a Prefeitura atribui toda essa situação de atraso à empresa responsável por essa obra. Só para a gente trazer alguns detalhes dessa empresa, é a mesma que fez as obras do Oitão da Madre e também aquelas obras importantes ali da Rua Brasil. Então, é uma empresa que já presta serviço à Prefeitura de Londrina há algum tempo. Ainda segundo o secretário de Gestão, o Fábio Cavazotti, ele trouxe aí alguns dados da execução dessa obra, ela está em 35%. E se a gente fosse observar pelo período de entrega, que estava marcado para janeiro de 2023, essa obra teria que estar muito avançada. No ritmo atual, essa obra então não vai ser concluída, é muito grande a chance dela não ser concluída no prazo inicialmente previsto e ainda segundo esses cálculos da Secretaria de Gestão e também a Secretaria de Obras, nesse ritmo que a obra está acontecendo, ela só seria concluída em 5 anos. Então há um pedido por parte da Prefeitura para que essa empresa disponibilize mais funcionários, mais máquinas e também se explique do porquê de tanta demora. O secretário de Gestão, Fábio Cavazotti, falou a respeito de uma reunião que foi marcada, então, com os responsáveis dessa empresa, justamente para que providências sejam tomadas. Vamos ouvir. Fiz esse pedido de providências à empresa para que ela apresente um plano, não é, de aumento de ritmo da execução daquela obra, em termos de equipamentos, em termos de pessoal. Solicitamos também que o representante legal da empresa, aquele que assinou o contrato com o município, venha para uma reunião. É uma empresa que tem sede fora da cidade. O que se espera é que esse período que ainda resta desse contrato a gente possa verificar da parte da empresa um ritmo de execução mais volumoso, mais robusto, que atenda aquilo que a cidade tem direito, porque ela assinou um contrato, existem contrapartidas, existem inclusive penalidades. Bom, e para a gente trazer de forma mais específica que penalidade seria essa, seria uma multa de 5% a cada atraso definido. Essa multa, de acordo com a Secretaria de Gestão, pode chegar a 15% e daria quase 3 milhões de reais no total se a empresa realmente não cumprir com um combinado. Lembrando que essa seria uma das penalidades que podem ser aplicadas pela Secretaria de Gestão se essa empresa não se comprometer em acelerar esse ritmo. Mas a gente lembra, é quase certa a chance dessa obra aqui não ser concluída em janeiro de 2023. A gente tem um outro trecho do secretário de Gestão, Fábio Cavazotti, que fala ainda mais sobre essas providências que estão sendo tomadas junto à empresa.
Comparando todas as explicações com o ritmo de execução, hoje nos parece absolutamente injustificável o ritmo de execução em relação àquela obra, porque o município tem os recursos, ele paga em dia, nós temos um contrato, ela participou da licitação por livre e espontânea vontade, é uma empresa de grande porte que tem condição, a princípio, não é, de executar num ritmo muito maior, e o que nós estamos cobrando é um plano concreto de acelerar aquela obra e a avaliação por parte do município de se iniciar um processo de penalidade que, de repente, pode ajudar a surtir um efeito na empresa. Isso não é uma pressão, isso é uma previsão contratual, não é? São ferramentas que o órgão contratante, nós, como poder público, temos para fazer a gestão da obra. Ainda segundo a Secretaria de Gestão da Prefeitura aqui de Londrina, não está nos planos uma rescisão de contrato. Isso porque uma situação como essa complicaria ainda mais o serviço aqui na trincheira. Isso significa, então, que uma rescisão de contrato poderia adiar ainda mais. De acordo ainda com a Secretaria, a empresa apresentou alguns motivos para tanto atraso, como problemas com fornecedores, custos por conta da pandemia e até mesmo as chuvas. Mas como o secretário aí reforçou, são motivos injustificáveis. Nós procuramos essa empresa, até para eles também trazerem o lado deles a respeito disso. Eles informaram que não há nenhuma previsão de entrega para além de 2023 e ainda mais 2025. E que esses atrasos são normais num contrato. E aí ele direcionou a nossa produção a esses questionamentos, na verdade, para a Prefeitura de Londrina, né? Que esses questionamentos deveriam ser feitos também à Prefeitura de Londrina e nós fizemos. Alberto, a informação que a gente reforça é muito difícil essa obra aqui ser entregue em janeiro de 2023 e essa situação neste ponto da Avenida Leste-Oeste e também na Rio Branco ainda ficará dessa forma. Trânsito complicado, uma obra ainda acontecendo que certamente não será concluída no prazo combinado. Tem chance, realmente. O próprio relatório da Prefeitura já indica que teria que ter um volume de operários e máquinas 6 vezes maior do que se tem atualmente para que esse prazo fosse cumprido. Enfim, difícil isso acontecer. Mônica, falando aí da chuva, né, que não é motivo de atraso dessa obra, até porque tivemos vários meses de tempo seco e a chuva agora é algo pontual, necessário, chuva que é muito bem-vinda e vai continuar ao longo dos próximos dias. Agora sim, a tela da chuva por aqui, você vê que amanhã, quinta-feira, chuva em todo o Paraná, com possibilidade, inclusive, de mais temporais. Aqui no norte do estado também vai chover bastante na quinta-feira. Olha só, previsão de 44 milímetros para Londrina, o que indica muito mais do que o previsto para hoje. Na sexta, o tempo volta a ficar firme, o sol volta a aparecer, aqui sim, com mínima de 8 graus. E no sábado, olha só, 4 graus de mínima em Londrina e possibilidade até de geada em Londrina e em várias cidades aqui do norte do Paraná. Depois do intervalo, tem mais Meio Dia Paraná. Você vai ver o impasse na discussão da reconstrução de uma importante ponte no Norte Pioneiro. E a alta hospitalar de mais um professor que estava no acidente com aquela van, acidente que matou 7 pessoas na semana passada. Agora, 12h56. De volta com o Meio Dia Paraná e com participações dos nossos amigos telespectadores. Tem muita mensagem nessa quarta-feira, vindo pelo aplicativo Você na RPC. Essas mensagens aqui falando das formaturas, das boas lembranças no tempo de escola, da universidade. A Eliane Camargo está falando aqui na mensagem dela da UEL para a Vida, amigas e parceiras de estudos, Josiane e Anitta. Realizações e felicidades na concretização de um sonho finalmente se formar. Aqui em cima, Alaide. Oi, Alberto. Também abandonei os estudos após o ginásio para trabalhar, mas vindo para Londrina, consegui concluir a UEL com muito orgulho. Estou gostando da Giovana e, como ela disse, vocês inspiram sim. Que bacana, hein? Nossa Giovana aí participando no estúdio, nas ruas, na edição, enfim, marcando presença no nosso Meio Dia Paraná. O Serginho, agradeço a Deus e a minha mãe por todo o apoio durante a minha jornada entre 2008 e 2012. Olha aí, famílias sendo decisivas na formação de muita gente. Que bacana. Também Clodoaldo Oliveira Silva, formatura em Direito na UEL em 2017.
Fiz também História na UEL em 2003 e mestrado em História. Orgulho da Universidade Pública, de graça e de qualidade. O Clodoaldo, que inclusive foi professor no ensino médio da nossa Ângela Ota, que é atualmente a editora executiva do Meio Dia Paraná. Está aí, reencontrando aqui a foto, aí, mais essa conquista do Clodoaldo Oliveira Silva. Daqui a pouco eu trago mais mensagens para você. Antes, vou fazer contato com a nossa Giovana Machado para falar do impasse em relação a essa ponte, a Ponte Pêncil, que fica na divisa do Paraná com São Paulo, no Norte Pioneiro. Imagens antigas de lá, até porque essa ponte sofreu um incêndio, foi danificada, havia um projeto aí de recuperação, mas Giovana Machado, pelo jeito, teremos que aguardar mais um pouco. Isso, Alberto, porque a licitação para fazer, né, esses reparos, para fazer essa manutenção e até reconstrução dessa parte que foi destruída pelo incêndio em 2020, ela foi dada deserta. Então o DR agora vai revisar esses valores para tentar deixar essa licitação mais competitiva e aí atrair empresas, né? Nessa licitação que o Departamento de Estradas e Rodagem publicou pela última vez agora, nenhuma proposta foi protocolada nem entregue na cerimônia de abertura desses envelopes. Então a licitação foi declarada deserta. O valor estabelecido pelo departamento para fazer essa manutenção, essa revitalização, né, a realização dos serviços por lá, era de R$1.086 mil. E por enquanto nenhuma empresa se interessou. O edital prevê essa recuperação da área atingida pelo incêndio ali na ponte, né, remoção e substituição de tudo que foi destruído por lá, manutenção do restante da ponte que não foi destruído, mas fica aí, né, instável, o pessoal inclusive não pode passar por lá, tratamento dessa madeira que estava por lá, impermeabilização para tentar evitar novos tipos de incêndio, né, e também substituição das peças de madeira que estão fora da conformidade estabelecida ali pelo departamento. Então, a partir de agora, o orçamento vai ser revisado, os valores vão ser revisados também e uma nova licitação vai ser publicada em breve. O departamento disse que isso deve acontecer logo, logo, porque já está tudo ali formalizado, basta revisar esses valores realmente. O incêndio, Alberto, foi em 2020, por enquanto a ponte segue interditada. Então, torcer para que efetivamente tenhamos algum passo positivo aí a curto prazo. Obrigado mais uma vez a Giovana Machado participando ao vivo do nosso Meio Dia Paraná. O professor Juliano César Teixeira, que estava internado em Ponta Grossa, teve alta médica agora há pouco. O Juliano é um dos sobreviventes no grave acidente que matou 7 pessoas em Palmeira na semana passada. 6 profissionais da educação e o motorista da van morreram após batida na traseira de uma carreta. Segundo a família, o Juliano agora segue para Cambará, onde mora. A esposa dele, que também sobreviveu, teve alta na segunda-feira e deu entrevista aqui no nosso Meio Dia Paraná. Uma terceira vítima segue internada e o estado dela é estável. Mais participações aqui no Meio Dia Paraná, muita gente mandando fotos, mensagens, vídeos. Tem recado dessa ponte aqui no Norte Pioneiro, lá perto de Portubá. Olha só, o pessoal do Tá no Site compartilhou agora há pouco. Tem um buraco que se abriu por lá. Já colocaram alguns cones ali na BR-153. Fica esse alerta aí para quem for passar pelo Norte Pioneiro. Cuidado nesse momento lá, necessidade de reparos nessa ponte no Norte Pioneiro. Recado também da Maria Helena, falando que achou muito linda a reportagem, mostrando as pessoas estudando, que ela não conseguiu fazer uma faculdade quando jovem, parou para trabalhar e que hoje, com 61 anos, ainda tem vontade de fazer um curso superior. Maria Helena, tira essa vontade do papel, coloca em prática. Que bacana aí a sua vontade aí de reviver, né, de superar esse momento, esse desafio. O Carlos, boa tarde. Parabéns pelo melhor jornalismo. Bacana, obrigado, Carlos, aí pelo recado, participação. Márcio Camargo. Nosso leque foi guerreiro ontem, lutou e não desistiu até conseguir um empate. Parabéns, Tubarão, empate em 1-1 com o Bahia. O Lino, boa tarde. Votar é um ato de cidadania. Tenho 79 anos, estou isento de votar, mas vou cumprir minha obrigação de cidadão. Sobre as obras ali na trincheira, é um absurdo esse viaduto. Chove 2 dias, eles atrasam 2 anos. E se chover uma semana? Mensagem aí do Ney Luiz Cordeiro. Tem mais recados? Claro, não vai dar tempo, mas a gente agradece tantas participações. Recado também da nossa equipe aqui sobre o Boa Noite Paraná. Hoje tem futebol na tela da Globo. Boa Noite Paraná, mais cedo, às 6h40. Anote aí na sua agenda. Obrigado pela companhia, uma ótima tarde para você e a gente volta a se encontrar amanhã às 11h45. Um abraço
Até lá! Meio-dia Paraná. Oferecimento Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel.